Aí, minuto do Rei Pelé. Já vamos para 2 anos, né? Sem o Rei Pelé. E você, agora, nós falamos aqui já das suas atuações, né? Nesses casos aí da Isabela e também do Celso Daniel. Mas quase no meio ali do caso da Isabela, você entra no Santos, né? Você começa a ajudar o Santos Futebol Clube também como conselheiro. Né? E depois vem a ser também um dos membros do conselho, né, do comitê de gestão do Santos Futebol Clube. Mas antes de você contar isso aí, eu quero que você fale um pouquinho. Você teve alguma relação com o Pelé? Qual foi? O que significa o Pelé para você e Santos Futebol Clube? Começar falando de Pelé, vai. Bom, a minha relação com o Pelé é bastante profunda, né? Porque eu comecei a torcer e gostar de futebol, comecei a torcer primeiro para o Pelé e depois para o Santos, né? Olha só. Porque foi no final dos anos 60, o Santos tinha aquele grande Esquadrão. time, né? Um time fenomenal. Pelé estava no auge, né? Depois acabou indo para a Copa do Mundo de 70, teve aquelas grandes atuações. Então, quando eu comecei a me interessar por futebol, eu logo tive a atenção despertada pelo rei do futebol que desempenhava aquela missão em campo, né? Minha família era toda de palmeirense, né? E meu pai queria porque queria que eu torcesse pro Palmeiras, me prometendo até uma camisa do Leão, que era o goleiro do Palmeiras na ocasião. Mas eu dizia o seguinte, eu torço pro time do Pelé. Quando as pessoas me perguntavam que time você torce, né, ainda criança, eu respondia, o time do Pelé. Mas que time é esse? Eu dizia, não sei, é o time do Pelé. Eu não sabia, não conhecia o Santos, né? Depois, já mais crescido, é que eu fui tomando conhecimento, contato. Eu me lembro bem do dia que o Pelé se despediu, né? Que foi lá contra a Ponte Preta, Sim. né? Eu ouvi pelo rádio, porque eu morava no interior, e naquela época ninguém transmitia jogo nenhum, raramente, né? Então eu ouvi, me deu um aperto, né? Como quando o locutor falou, Pelé nesse momento se ajoelha no meio do gramado da Vila Belmiro, porque ali eu senti que havia perdido uma parte importantíssima da história do Santos e preocupado, já era adolescente quase, mas preocupado com o que seria dali para frente, né? Então foi uma relação bastante importante, porque o Pelé que acabou me atraindo para o futebol e para, consequentemente, para o Santos. Você viu a melhor parte do Santos, né? Eu não vi assim o Pelé muitas vezes, mas algumas vezes sim em campo. Certo. Eu vi a despedida dele, eu morava em Barretos na época, e meu pai era promotor lá, e nós fomos assistir a despedida do Pelé em São José do Rio Preto. Na época, Certo. o Santos, o América lá, ele era da primeira divisão. Eu vi a última partida do Pelé lá, o Santos ganhou de 1-0, o gol do Eusébio, que era um companheiro do Pelé no ataque. E vi algumas vezes o Pelé aqui em São Paulo, quando vinha passar férias, jogando no Morumbi contra os times daqui. Então, não foram muitas vezes, mas eu vi algumas vezes sim. Muito interessante isso. Que bacana, né? É privilegiado. Viu o Pelé jogar, viu o Pelé de perto. E aí, quando você vai para o Santos como conselheiro, né? Aí como é que é essa relação tua com o Santos Futebol Clube? Você foi a convite de alguém? Como que foi isso aí? Não, eu fazia parte da chapa do Laor, Certo. tá, que disputou a primeira eleição com o Marcelo Teixeira. Se não me engano, foi em 2009 ou 2010. 2009. 2009, Final de 2009. né? E eu fazia parte. Então eu entrei no Conselho Deliberativo pela primeira vez do Santos, tá? Aí foi formado um comitê de gestão. Aí houve uma reeleição do Pelé, né? Se não me engano, Laor. O Laor, exatamente, do Laor. E eu me lembro até que foi um pouco antes do Mundial de Tóquio. Contra o Barcelona. Né? Contra o Barcelona. Que até eu fui, né? Levei meus filhos e tal, estava presente. E então eu fiz parte desse primeiro mandato do Laor e depois do segundo. E aí sim, com a saída dele, o Laor se afastou e assumiu o Odílio, aí ele me convidou para fazer parte do Comitê de Gestão do Santos. Então eu passei a fazer parte da vida política do Santos exatamente na chapa do Laor. E eu lembro que quando o Laor assume, né, que tem ali, ele faz um
uma mudança completa no Santos. O Santos que vinha em 2008 quase foi rebaixado, e aí em 2009 ficou ali capengando, né? Disputou um campeonato paulista ainda com o Corinthians, né? Que é o Corinthians que tinha acabado de retornar da segunda divisão, ele perde aquele campeonato, mas faz um campeonato ali bem meia boca, um campeonato brasileiro depois e tal. Mas eu lembro que tinha muita troca de farpas, o Laor falava um monte de coisa e tal, e enfim ele acabou montando um time que foi campeão paulista de 2010 e tudo, aquilo. Mas como que era a situação? O que que tinha assim, o que era folclore e o que era verdadeiro? Como que estava a situação do Santos quando vocês, enquanto chapa, assumiram o clube em 2010, no início de 2010? Bom, a situação financeira do Santos sempre foi complicada, né? Sempre foi difícil. Todo mundo que entra diz que não tem dinheiro e não tem mesmo. O Santos vive com os patrocínios tentando cumprir a sua folha salarial, né? O jogador de futebol ganha muito dinheiro, as folhas são muito altas e é difícil você arrecadar. E o Santos tem o problema também de não ter uma arena até hoje, né? Ele não tem uma outra fonte de arrecadação. Então, quando o Laor assumiu, havia uma dificuldade natural financeira, como todos os outros presidentes encontraram isso, né? Recentemente, tenho certeza que o Marcelo Teixeira encontrou a mesma situação lá de dificuldades, tá? Mas o Santos é uma coisa que eu sempre digo, né? Quando eu converso com os meus filhos, eu sempre faço isso. O Santos, desde que eu conheço, desde o final dos anos 60, ele nunca sobreviveu a não ser com os talentos da base. A venda de jogadores. Porque quando eu comecei a torcer para o Santos, depois entender melhor futebol, em 72, 73, ele tinha um grande time, ainda formado com Pelé, tinha Marinho Pérez, tinha Clodoaldo, Edu. Ele até disputou a final do Campeonato Paulista com a Portuguesa em 73, naquele famoso título dividido, né? Pênaltis, né? Também ouvi pelo rádio, sofri e tal. Mas quando o Pelé saiu, nós passamos a ter uma fase extremamente difícil. Eu me lembro do campeonato de 1976, o brasileiro, o Santos foi logo eliminado nas primeiras etapas do campeonato, que tinha um outro formato diferente de hoje. E eu me lembro que ele foi disputar um torneio, que depois a imprensa de São Paulo apelidou de Torneio da Fome, lá no Nordeste. Era ele, Bahia, Botafogo da Paraíba, vários times, tá, que jogavam lá para quase testemunhas nos estádios, né? E o Santos chegou no fundo do poço ali. E quando é que ele conseguiu ressurgir? Com a geração de 78, com Juari, Pita, meninos que vieram da base, tá? Sim, exatamente. Batata, ele formou esse time que depois foi desmanchado, e nós somente tivemos um outro time bom nas mãos do pai do Marcelo Teixeira, tá? Milton Teixeira. Milton Teixeira, que aí gastou bastante dinheiro e montou um tremendo esquadrão, Serginho Chulapa, com Paulo Isidoro, Zé Sérgio, que aí nós ganhamos o Campeonato Paulista de 84 e disputamos a final do Brasileiro com o Flamengo, 83. No maior público que tinha da história do Campeonato Brasileiro, né? Perdemos, fomos vice-campeões. Mas você vê, só quando alguém colocou a mão no bolso e montou um time, é que nós conseguimos. Depois ficamos um tempo sem ganhar nada e somente reaparecemos no cenário do futebol com o time formado por Giovani em 95. Ficamos sem ganhar nada, tá? Mesmo com o time de Giovani ainda tivemos uma boa campanha em 95, mas quase nada. Quando é que nós reaparecemos novamente? Com a geração de 2002, com Diego, Robinho, jogadores vindos da base, tá? Na verdade, teve um hiato ali, mas em 97 o Santos ganha um Rio-São Paulo. Que ninguém dava nenhuma importância. Isso, mas pro Santista. A gente adorou, ganhamos e tal. Isso, em 98 ganhamos a Comebol, né? A Comebol, que é hoje um... Mas ninguém dava muita importância. Nós somente passamos a figurar na mídia novamente com a geração Robinho, Diego, Elano e todos aqueles grandes jogadores, tá? Tivemos algumas conquistas boas sob a administração do Marcelo Teixeira, ganhamos, né, com Zé Roberto, aqueles campeonatos. Dois paulistas. E depois, novamente, entramos em crise com o desmanche desse time. Quando é que nós reaparecemos? Com a geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Então, se você recuar no tempo, 50 anos, você vai ver que sempre com a base que nós figuramos como grandes protagonistas de futebol, né? Verdade. E nós nunca tivemos dinheiro mesmo para contratar grandes elencos, nunca tivemos, essa é a verdade, né? Algumas contratações foram feitas, mas logo foram vendidas e o time
voltou a definhar e a ter problemas também. Então, deveríamos sim investir pesadamente na base, porque esse é o caminho do Santos.